Bom dia, aqui é o nosso grupo de Ciências Materiais de Construção Civil 2, com os integrantes Rafael Rodrigues, que sou eu, Wendel e Felipe Torres. Eu vou começar falando sobre a importância dos ensaios de ciências materiais. A principal importância deles é evitar imprevistos. Se o material não se comporta conforme as normas prevêem, toda a estrutura de uma construção pode ser comprometida, podendo chegar a causar colapso parcial ou completo. No melhor dos casos, só vai causar prejuízo, mas nem sempre tem essa sorte. Então pode ser que esse colapso cause a morte de algum indivíduo. Por isso, devem ser feitos ensaios correspondentes nos materiais a serem utilizados na obra, de maneira a garantir o bom funcionamento de todos os aspectos de uma construção. Agora eu vou falar alguns exemplos de ensaios que nós realizamos nas aulas, né? O ensaio do módulo de finura de cimento, por exemplo, nós usamos o método peneiramento. O objetivo dele é determinar se o tamanho dos grãos está adequado de forma a não comprometer a resistência final. Cada tipo de cimento tem seu próprio módulo de finura. O CP2 E e o Z, por exemplo, tem que ser menor do que 12%. O CP2F, menor do que 10%. O 3 e o 4 menor do que 8%, e o 5, que é o de alta resistência inicial, menor do que 6%. O ensaio de determinação de passo de consistência normal foi um ensaio onde determinou a proporção de água e cimento para encontrar uma consistência boa da pasta. Que essa pasta a gente usou no próximo ensaio, que era o ensaio do início de pega. Esse ensaio é importante porque tem que determinar se o cimento ele está conforme a norma, que prevê que ele tem que começar o início da pega depois de 1 hora de adicionar água no cimento. Se ele acontecer antes disso, ele não está apto a ser usado na obra. O problema de não saber quando começa o início da pega é que não se pode trabalhar depois que ela inicia. Vou deixar isso para o Wendel falar melhor. O ensaio de resistência à compressão de cimento foi o último que a gente fez. A gente ainda não completou ele, porque precisa ainda testar a resistência mesmo. A gente só fez o corpo de prova. Mas o objetivo dele é observar se o cimento ele está adequado às condições de resistência à compressão, que é muito importante para a estrutura não cair. O corpo de prova ele é testado principalmente depois de 28 dias, mas também costuma ser realizado o teste aos 3 e aos 7 dias. Isso aí foi a minha parte. Vou passar para o Felipe agora. Falar sobre o módulo de finura do cimento. O que é o módulo de finura do cimento? Ela é a propriedade relacionada à dimensão dos grãos do produto. Essa propriedade está diretamente ligada ao seu desempenho. Quando maior for a finura, menor será a sua exsudação, que é quando, nesse caso, o grão adquire uma consistência viscosa. E os tipos de segregação que ocorrem com o mesmo. A finura do cimento ela é caracterizada pelo índice de finura, que é o material retido na peneira de 75 micrômetros, expresso em porcentagem de massa, calculado até os décimos. O resultado do ensaio é o valor obtido em uma única determinação. E o módulo de finura é calculado pela soma das percentagens cumulativas mantidas em peneiras padrão e dividindo a soma por 100. Agora eu vou passar a palavra para o nosso colega Wendel. Isso aí. Continuidade aos temas abordados, eu vou falar sobre tempo de início de pega e tempo de fim de pega. A pega, o tempo de pega do cimento é um dos fenômenos mais importantes que regem o estudo desse material, que é amplamente empregado na construção civil.
Basicamente, é um cimento misturado com uma quantidade de água, né, que a gente faz a pasta base, essa pasta plástica, que começa a perder a plasticidade ao longo do período. Por isso, é bom entendermos esses dois estágios, né, de início e de fim da pega. Ainda que durante a pega a pasta ganhe uma certa resistência para efeitos práticos, é importante também distinguir os estágios da pega, já que esse se refere à mudança do estado, desse estado, essa plasticidade do cimento, né? A pega se caracteriza da perda desse estado, dessa pasta, ou da argamassa, ou de concretos de cimento. Mas como é que é causada? O clinker, que é o principal produto do cimento, ele é um produto que ele reage rapidamente à hidratação. Então, por isso, todos esses cimentos Portland que a gente conhece, eles têm um aditivo de gesso e outras substâncias para que esse tempo de pega, esse tempo de endurecimento, de mudança de estado, seja retardado. Sobre o tempo de início de pega do cimento Portland, de forma prática falando, é o tempo que decorre desde a adição da água, né, no preparo ali, quando você começa a hidratar, já começa esse início de pega. Esse fenômeno é evidenciado pelo aumento brusco, né, da viscosidade. A pasta ela começa a mudar a consistência dela e a elevação da temperatura também. O início da pega do cimento Portland é estabelecido de uma forma convencional por ensaios de penetração de uma agulha, que é padronizado, é chamado, o aparelho que faz essa medição é o aparelho de Vicat, né? A gente fez esse ensaio no laboratório, né? Pela ABNT, ela define que o início da pega se dá da seguinte maneira: é o intervalo de tempo que transcorre desde o momento em que o cimento entra em contato com a água até o momento em que a agulha de Vicat penetra na pasta e estaciona a 6 milímetros, variando para mais ou menos 2 milímetros da base desse molde cônico em condições normais de ensaio. Sobre o fim de pega do cimento Portland, de uma forma também mais objetiva, seria a situação que a pasta deixa de ser deformada para pequenas cargas e ela começa a se tornar um bloco rígido. Ela ainda não ganhou aquela consistência que esse produto vai adquirir com o passar dos dias, mas ela já começa a mudar aquele estado e já começa a oferecer uma resistência. Segundo a ABNT também, o conceito desse fim de pega, com o intervalo de tempo que transcorre desde o momento em que o cimento entra em contato com a água até o momento em que a agulha de Vicat, também naquele mesmo equipamento, ela penetra agora a 0,5 milímetros dessa pasta em condições de ensaio, né? Sobre a duração desse tempo de pega no cimento Portland, aqui no Brasil a gente tem distinguido 3 tempos de pega, que é chamado tempo de pega rápido, semi-rápido e a pega normal. O início, a pega rápida, lembrando que esse tempo de pega, ele não tem um tempo cravado, não, vai pegar com 15 minutos, não, ele tem um intervalo. Esses cimentos que são considerados de pega rápida, ele pode variar de 0 a 30 minutos esse tempo de pega. O cimento o semi-rápido, variando de 30 a 60 minutos, e o de pega normal, o início é superior a 1 hora. O fim da pega se dá nos casos dos cimentos normais, né? Na pega rápida, o fim se verifica poucos minutos após o início.
Existem também fatores que contribuem, que influenciam para esse tempo de pega e que é sempre bom serem observados. Nós fizemos um ensaio no laboratório sobre uma determinada temperatura, em condições amenas de temperatura, mas é importante observar o cimento que está se trabalhando, né? Porque se ele for um cimento de secagem, um cimento de secagem rápida, esse processo pode acontecer muito rápido. A duração da pega também pode variar, pode variar conforme a moagem, né? Conforme o Felipe falou, esses grãos, eles podem, quanto mais fino ele for, maior vai ser o início da pega desse cimento. Só que ele é inversamente proporcional ao tempo de fim de pega. Quanto mais fino também, mais é demorado esse intervalo de pega. Outra coisa importante que é bom ressaltar quanto a fatores que interferem nessa pega seria a quantidade de água empregada. Ela tende a levar um tempo maior também para começar esse início e esse fim. E outra coisa que é bastante importante observar seria o tempo a questão do ambiente onde está sendo empregado. Normalmente a construção civil, a gente trabalha muito em áreas abertas, sobre o sol, e o cimento, ele até determinada temperatura, quanto mais essa temperatura vai subindo, maior vai ser o tempo, ela diminui mais esse tempo de pega, ele acontece mais rápido, mas isso observando até 30 graus. Depois que essa temperatura excede os 30 graus, esse tempo de pega diminui, e com temperaturas baixas também esse tempo de pega tende a diminuir, e com temperaturas negativas, esse tempo de pega ele pode inclusive paralisar, né? Se tiver graus negativos, essa pasta vai paralisar, né? Basicamente seria isso aí. É muito importante a gente conhecer essas propriedades do cimento, porque ele é um dos principais produtos do concreto que é utilizado na construção civil, e se não tiver esse conhecimento, a pessoa pode tomar prejuízo, né? A gente que, na prática, eu estou conversando com o pessoal que entrega concreto usinado, que vem na beteira, e mesmo na prática, vez ou outra, eles têm prejuízo desse bitoneiro. Por quê? Não foi observado esse tempo que eles trabalhar com esse produto tão importante na construção civil. Seria basicamente isso.